Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 97ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Presidente Epitácio. Convido a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais arida, teus sonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge a luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa, que proceda à leitura da sessão a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 96ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 96ª sessão ordinária em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, sítio Avenida Presidente Vargas, 256, sob a presença do vereador Moisés. Com a palavra o vereador Edson. Eu gostaria que fosse suspensa a leitura da ata, que já se encontra no site. O requerimento do vereador Edson está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento
apresentado pelo vereador Edson foi aprovado por unanimidade, então fica suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário, o vereador Josimael Barbosa, que proceda à leitura das correspondências recebida por esta Casa de Leis do dia 27 do 4 até do dia 27 do 5 até 3 do 6, que é essa data. O comandante do Corpo de Bombeiros de Presidente Epitácio, primeiro-tenente PM Eduardo César Faria de Souza, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de formatura do Programa Bombeiro da Escola Bombeiro Educador PEB 1-2019, de 5 de junho de 2019, dia 5 de junho de 2019 às 19 horas, na Praça da Criança, Rua Pernambuco, quadra 6, Presidente Epitácio. Traje, civil, passeio. Convite, Rodrigues Cabanilha Incorporadora. Você é o nosso convidado para esse dia especial. Coquetel de inauguração, dia 7 do 6, às 20 horas, Avenida Presidente Vargas, 840. Ofício Gabinete 295-2019. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei complementar 006-2019, de 31 de maio de 2019, que trata em sua emenda que dispõe sobre atribuições do cargo de fiscal municipal, requisitos para a investidura e da outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. Mandou outro projeto? Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito ao vereador, nosso secretário Josimael Barbosa, que proceda à leitura do projeto de lei complementar número 006/2019, oriundo do Poder Executivo, para que possamos botar em deliberação. Só deliberação hoje. Projeto de lei complementar 006/2019, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre atribuições do cargo de fiscal municipal, requisitos para investidura e das outras providências. Artigo 1º. Fica por essa lei definida atribuições relativas ao cargo de provimento efetivo de fiscal municipal, conforme segue no anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. O requisito de escolaridade para a investidura do cargo de fiscal municipal passa a ser ensino médio completo. Artigo 3º. Critério da administração. O servidor público ocupante do cargo de fiscal municipal poderá exercer suas atividades de forma intercalada nos termos do regimento turno alterado por revezamento, respeitando a jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias. Parágrafo único. A regra de que trata o caput deste artigo não se aplica aos servidores que ingressarem no serviço público anterior à publicação desta lei. Fica consolidada ao quadro geral do pessoal efetivo do cargo de fiscal municipal, nas respectivas quantidades, referência salarial, carga horária semanal e requisitos mínimos, conforme segue quadro abaixo. Quantidade 20, denominação do cargo fiscal municipal, referência dos vencimentos 04, carga horária semanal 40 horas, requisito mínimo ensino médio completo. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Estância Turística de Presidente Epitácio, 31 de maio de 2019, Cássia Regina Zafani Furlan, prefeita municipal. Pronto. O projeto de lei de número 006/2019, de 31 de maio de 2019, ora lido pelo senhor secretário, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei Você votou contra? 006/2019, de 31 de maio de 2019, foi deliberado, tendo votado contra a deliberação o vereador Adenilton Ferreira, mas está deliberado. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados na sessão de hoje.
Requerimento 109/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, solicitando da mesa que nos preste as seguintes informações. Qual o parâmetro utilizado pela prefeitura para pagamento do adicional de insalubridade dos servidores, salário mínimo ou vencimentos do cargo efetivo? Caso o parâmetro seja salário mínimo, qual o fundamento, se o Estatuto dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Presidente Epitácio, em seu artigo 79, estabelece o vencimento do cargo efetivo como base? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 109/2019, de propositura do vereador Adenilton Ferreira da Silva, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton Ferreira da Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pelo canal da Câmara. Esse requerimento foi, há muito tempo eu venho questionando a respeito da porcentagem e de como é cobrado em cima dos vencimentos dos servidores. Muitos me falaram, e eu até peguei alguns comprovantes de rendimentos deles, que realmente o valor é descontado sobre o salário mínimo. E o nosso estatuto de 94 ele rege que tem que ser em cima do salário base da categoria. Então eu queria saber se a prefeitura está passando normal e se não tiver, para que comece a fazer, e aqueles servidores que se sentirem lesados que possam ingressar uma ação contra a prefeitura para que receba esses atrasados que foi pago de forma errônea. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Adenilton foi aprovado por unanimidade. Requerimento 110/2019. Excelentíssimo senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal solicitando as informações. Qual o número dos casos confirmados de dengue no corrente ano? Quais as estruturas que estão sendo disponibilizadas pelo Poder Executivo à COVEP para evitar a proliferação dos vetores da dengue? Se é possível a contratação de pessoal através do programa Frente de Trabalho para auxiliar na execução do serviço afeto à COVEP. Josimael Barbosa Interaminense, vereador proponente. O requerimento de número 110/2019, de propositura do vereador Josimael Barbosa Interaminense, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa Interaminense. Não é novidade para ninguém que tanto o presidente Epitácio como o Brasil passa por um momento difícil de combate à dengue. Muitos casos de dengue a gente vê na televisão a todo momento. Então eu gostaria de saber do Executivo quais as medidas que estão sendo tomadas para que o nosso município não passe por esse grande problema aí, né? Que a gente tem uma funcionária, colaboradora nossa que teve dengue, e você vai conversando, fulano está com dengue, vários amigos com dengue. Então, eu acho que há um grande número de casos de dengue no município. E eu conversando com algumas pessoas que trabalham na COVEP, e até passou, acho que sábado na televisão eu vi, que o veneno que era efetuado, aquela nebulização, ele foi recolhido pelo Ministério da Saúde e não tem previsão para ser reutilizado, aí um novo lote desse veneno para chegar nos municípios. Então, a gente não contando com isso, eu acho que tem que ter uma ação do Executivo no combate à dengue. Então, eu acho que no começo do ano foi feito um mutirão aí na cidade, eu acho que surge muito efeito, inclusive eu trabalhei 5 anos na COVEP e sei que, infelizmente, o funcionário da COVEP tem que ir até os quintais, as residências das pessoas e recolher o máximo possível de recipientes que possam acumular água. Então, assim, eu acho que a frente de trabalho que foi aprovado por essa Câmara aqui já, e foi contratado diversas pessoas, até pela assistência social, para limpeza no município, que se houver a possibilidade dessas pessoas serem um número efetivo para a COVEP, auxiliar lá os funcionários.
Eles não têm um quadro de funcionários alto para poder fazer o combate na cidade aí. Inclusive, quando o protocolo, quando descobre um caso de dengue, tem que fazer um bloqueio de 9 quadras no entorno daquela quadra que a pessoa mora. Isso não está sendo feito porque não tem condições, não tem funcionário suficiente para fazer isso aí. Então, ou seja, o foco está ali e não vai ser combatido. Infelizmente, não vai ser combatido. Então, se o executivo pudesse fazer isso, acho que seria de grande valia aí para a gente poder amenizar. Inclusive, numa época do frio, reduz o número de casos de dengue. Mas a previsão é que esse ano não venha a reduzir. Isso aí quem fala é o Ministério da Saúde, não sou eu que estou falando. E quando começar novamente o quente, o calor, e nós vamos ter uma calamidade aqui na cidade, infelizmente, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento de número 110/2019 de propositura do vereador Josimael Barbosa Interaminense foi aprovado por unanimidade. Como não existe mais requerimentos escritos, fica aberta a palavra para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Requer a mesa ouvido do outro plenário de sua forma regimental que seja encaminhado ao Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio que nos informe como está o andamento da ação judicial impetrada contra o JBS da restituição do bem que foi quebra do contrato de 1972, para que a gente possa estar acompanhando esse processo de perto e saber se tem algum parecer jurídico ou do Ministério Público ou do próprio juiz, que falando algo sobre um prazo mais ou menos aí para a gente estar vendo esse frigorífico voltando para o município, ou se o próprio JBS quiser que pare com esse processo, que ele reabra novamente aí para que a gente possa ter o mínimo possível de empregos aqui para os munícipes. O requerimento ora apresentado pelo vereador Adenilton Ferreira está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Adenilton Ferreira, foi aprovado por unanimidade. Continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Dando sequência aos nossos trabalhos, vamos passar à votação dos pareceres dos projetos de leis oriundo do Poder Executivo. Seria o projeto de lei número 012/2019, projeto de lei 015/2019, são dois projetos, e o projeto de lei complementar 001/2019, oriundo do Poder Legislativo. Dando sequência, solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa Interaminense, que proceda à leitura do parecer conjunto das comissões de Finanças e Redação, Justiça e Orçamento, Finanças e Redação ao projeto de lei 012/2019, de 15 de maio de 2019. Parecer conjunto 028/2019, de 20 de maio de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 012/2019, de 15 de maio de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre autoriza o Poder Executivo para contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A., e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlan de Mello, relator; Josimael Barbosa Interaminense, membro. Aqui tem o voto vencido do vereador Josimael, senhor presidente.
Sim, fica registrado o voto vencido do vereador Josimael, senhor diretor. Mas o projeto, o parecer conjunto das comissões encontra-se em primeira discussão. Encontra-se em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto foi aprovado, mas tendo os votos contrários do vereador Josimael Barbosa, o vereador Rubens Sestari e do vereador Edson, foi aprovado em primeira discussão. O parecer encontra-se em segunda discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. O parecer ele é muito bem elaborado. E só para dizer aí que eu andei analisando, não somente o parecer, como também o próprio projeto de lei, que no período de 84 meses nós teríamos que pagar em média 2.400.000 de juros para o banco. Se nós analisarmos dentro do projeto que nós estaríamos deixando de contratar um veículo compactador, que é o coletor de lixo, que daria em média hoje 25.000 mês, nós teríamos em 84 meses aproximadamente aí 2.100.000. Então nós estaríamos empatando o valor da compra com o valor dos juros amortizados lá no final do contrato. De antemão também, eu tenho que falar sobre as despesas de manutenção dos veículos que serão adquiridos. Hoje, nós passamos por uma situação de veículos adquiridos, novos, que não tem manutenção nenhuma, onde está dando problema aí de quebras e de demais gastos do veículo. Se nós analisarmos que vai ser comprado e vai ter dinheiro para fazer essa manutenção preventiva, é excelente para o município, que vai ter uma frente de trabalho com as caçambas, com o caminhão-pipa, levando águas aos assentamentos que ainda não tem, molhando as ruas que não são asfaltadas por causa da poeira, levando alergias às crianças e pessoas idosas e às pessoas que têm problema de saúde. Nesse momento, então, até eu pensei que eu votaria contra, mas depois de várias análises e de como funciona aí as compras do município, hoje sou totalmente favorável. O parecer conjunto continua em segunda discussão. O parecer conjunto ao projeto de lei 012/2019 está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto foi aprovado, mas tendo os votos contrários à aprovação do parecer, tendo votado contrário os vereadores Josimael Barbosa, Rubens Sestari e Edson Jardim. Dando sequência, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 015/2019, de 27 de maio de 2019. Parecer conjunto 030/2019, de 30 de maio de 2019, das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 015/2019, de 27 de maio de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera o dispositivo da Lei 2124/2007, de 13 de dezembro de 2007, de que trata o capítulo 4º do Conselho Tutelar, nos termos da Lei Federal 12.696/2012 e da Resolução CONANDA 170/2014 e das outras providências, quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Sestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlon de Mello, relator; Josimael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto ao projeto
de Lei do Poder Executivo 015/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 015/2019 do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O parecer conjunto agora encontra-se em segunda discussão. Encontra-se em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei número 015/2019 do Poder Executivo foi aprovado em segunda discussão por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário Josimael Barbosa, interaminense, que proceda à leitura do parecer conjunto número 025/2019, de 13 de maio de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar número 001/2019, de 2 de maio de 2019, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Parecer conjunto 025/2019, de 13 de maio de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar 01/2019, de 2 de maio de 2019, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, alteração das tabelas de vencimentos da Lei Complementar 162/2018, de 9 de maio de 2018. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Mello, relator, Josmael Barbosa, interaminense, membro. O parecer conjunto das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamentos, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. O parecer conjunto, ora lido pelo senhor secretário, ao projeto de lei complementar número 001/2019 do Poder Legislativo, de 2 de maio de 2019, foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O parecer conjunto agora está em segunda discussão. O parecer conjunto das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar de número 001/2019, oriundo do Poder Legislativo, de 2 de maio de 2019, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto apresentado ao projeto de lei 001/2019, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei oriundo do Poder Executivo de número 012/2019, de 15 de maio de 2019, para votação do projeto de lei. Ele estava lá fora, eu acho que tá. Projeto de Lei 12/2019, de 15 de maio de 2019, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo da Estância Turística de Presidente Epitácio autorizado a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 2,5 milhões.
nos termos da Resolução CMN 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações, destinadas à aquisição de bens e serviços, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de bens e serviços previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o inciso 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados com receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º do artigo 1º do artigo 32 da Lei Complementar número 101/2000, do artigo 42 e 43, inciso 4º da Lei 4.320/1964. Artigo 3º. Os orçamentos e créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer frente aos pagamentos de obrigações correntes da operação de crédito à hora autorizada. Artigo 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente da titularidade do município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato em que são efetuados os créditos dos recursos do município, os montantes necessários, as amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Inciso 1º. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas, a que se refere no artigo, nos termos do inciso 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Inciso 2º. No caso de os recursos do município não se encontrarem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar e posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil nos montantes necessários às amortizações e pagamentos final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados na forma estabelecida no caput. Artigo 6º. Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, em que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101/00, segue demonstrado no anexo 1, que fica fazendo parte integrante dessa lei. Estância Turística de Presidente Epitácio, 15 de maio de 2019, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei de número 012/2019, de 15 de maio de 2019, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Denilton. Não sei se é pertinente aí ao horário ou até mesmo o que se pode ser falado agora. Eu gostaria de saber com o nobre secretário se ele poderia ler ao público presente, ao público que nos assiste, quais são os equipamentos que estão sendo contraídos aí com esse financiamento, para que todos saibam o que está comprando, não somente ficar sabendo a 2 milhões, mas para que vão ser esses 2 milhões? Para a população possa estar ciente do que está sendo comprado. Fica autorizado, sim, o senhor secretário a fazer a leitura nessa primeira discussão. Sim. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei 012/2019, que dispõe, em sua emenda, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e das outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão a ser previamente designada em regime ordinário. Trata-se do presente propositura de autorização para a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil na aquisição de bens e serviços como caminhões, basculantes e coletor de lixo domiciliar, viabilizando uma melhor prestação de serviços junto aos munícipes epitacianos. Ante ao que foi exposto ao projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores e senhoras darão atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Esse aqui é uma justificativa do projeto de lei. Primeira justificativa, depois foi enviada outra. Anexo. Vem a presente lei, Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei,
número 12, 2019, que dispõe sobre a emenda que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e das outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que faça através de sessão a ser previamente designada em regime ordinário. Trata-se a presente propositura de autorização para a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil na aquisição de bens e serviços, como a aquisição de 2 caminhões basculantes, um coletor de lixo domiciliar, um caminhão-pipa e a contratação de serviços de modernização de gestão de arrecadação do município, através do software de georreferenciamento. Justifica-se a contratação, pois o município, através dos momentos de dificuldade financeira, não podemos arcar com esses dispêndios financeiros total. Para aquisição imediata, assim como financiamento, poderemos ajustar os pagamentos sem comprometer a prestação de serviço à população e melhorar, pois assim estaremos fortalecendo a nossa Secretaria de Obras e também a Secretaria de Finanças, melhorando nossos controles de arrecadação de impostos. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que assim, os senhores e senhoras vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Se o vereador ainda quiser, eu posso ler a resposta de um ofício que eu fiz referente a esse mesmo projeto. Isso eu ia solicitar a sua resposta para que nós soubéssemos com clareza. É que você vai puxando a corda e vai dando corda, porque no começo não dá, né? A Sua Excelência, Moisés Sebastião da Silva, com meus cordiais cumprimentos, sirvo pelo presente atendendo ao que consta no requerimento 103/2019, de autoria do nobre vereador Josimael Barbosa Intraminense, para prestar as seguintes informações. Qual a relação de bens a ser adquiridos e os valores correspondentes de cada bem de forma unitária? Qual o valor a ser emprestado? Prazo para quitação? Qual a taxa de juros? E, por consequência, o custo efetivo total para os cofres do município com eventual empréstimo? Qual a carência para início do pagamento? Qual o impacto financeiro? Qual a garantia de pagamento? Qual a fonte de resgate do pagamento? Se a carência é opcional e qual a carência? Prazo mínimo e prazo máximo de carência? Qual o valor da apreciação de juros pagos no período? De onde serão os valores economizados para pagamentos das parcelas do empréstimo? Informamos. O requerimento foi encaminhado ao secretário de Finanças, senhor Marcos Juntiota, que esclarece. Informe que o financiamento pleiteado junto ao Banco do Brasil, como já explicado a esta casa, que o valor será de R$2,5 milhões, que passará ainda pela aprovação do banco, onde será definido o montante exato a ser liberado. E as condições são: prazo, 96 meses, com carência de 12 meses, não opcional, para o início do pagamento, sendo efetivamente pago 84 parcelas mensais, e a taxa de juros será também definida quando da aprovação, junto ao banco, informação do banco que a taxa de juros está em torno de 11,3% ao ano, e valor financiado será utilizado na compra de bens e serviços. A proposta enviada ao Banco do Brasil consta um caminhão-toco no valor de R$246 mil, um caminhão coletor de lixo no valor de R$352 mil, um caminhão-pipa no valor de R$380 mil, 2 caminhões caçamba no valor total de R$450 mil, uma máquina de pintura para sinalização no valor de R$22 mil e o serviço de georreferenciamento no valor total de R$929 mil. E o impacto financeiro é o que consta no projeto de lei nos primeiros 12 meses. Será pago somente os juros e a garantia para o financiamento será o FPM. Caso não seja pago, será debitado em conta onde o município recebe o FPM, Fundo de Participação do município, e para o pagamento do mesmo, o município terá que se ajustar para pagar, mas só com economia, com manutenção da frota e também da não locação, como por exemplo, podemos deixar de locar um coletor que hoje o município paga R$25 mil por mês, por um caminhão. Sendo só para o momento, subscrevemos revogando os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 012/2019, de 15/5/2019, continua ainda em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Obrigado ao vereador Josmael, perfeita explanação, perfeita também a resposta do Executivo. Há um ano atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um empresário que tinha uma incubadora em São José dos Campos, e essa incubadora se deu e formou-se uma empresa de georreferenciamento.
Na época ainda era o Edno Cano, que era o chefe de cadastro, e nós conversando entre quantas residências tinha hoje, na época, em Presidente Epitácio, em torno de 22 mil construções, e ele falou que ficava em média por residência de 25 a 45 reais. Os 900 mil aí, então, está dentro do parâmetro que é cobrado dentro do comércio. E que uma economia com esse georreferenciamento, que há mais de 10 anos que a prefeitura não tem uma atualização de cadastro, inclusive, o nobre vereador Josimael, acredito que dentro desse georreferenciamento também vem um programa de atualização, porque ainda nós temos o cadastro há muito tempo, ainda que é naqueles papéis velhos que, se procurar muita coisa, não se acha. Então, 900 mil realmente é o viável. Quando se falou aí na sua resposta ao requerimento, são 6 veículos, são um caminhão-toco, um coletor, um pipa e 2 caçambas. Então, se analisarmos hoje, tem caçambas trabalhando aí na limpeza do município que custa R$600 dia. Então, se trabalhou aí um mês, já foi R$18 mil. Nesse ponto total, R$18 mil, se tiver mais algum mutirão que seja feito aí, seja feito 3 no ano, por 4, 72 mil no ano só de caçamba. Então, nós não temos caçamba, a gente sabe disso. Nós não temos caminhão-pipa, que há tempos aí o pessoal lá da Avenida Ana Paula solicitava para que molhasse devido à poeira, quem passa lá sabe muito bem. Então, ajudaria muito a população com esses veículos comprados. E essa máquina aqui de pintura seria importantíssimo, porque aquela entrada da cidade ficou horrível, parece que a linha deles era uma linha diferente, uma linha curva. Então ali está horrível. Mas desde que a prefeitura também tivesse dinheiro para fazer o asfalto, né? Porque não adianta ter a máquina e não ter o asfalto para pintar. E aqui nós só temos de pintura a Juliano Ferraz Lima, a Hélio Gomes e a entrada da cidade. O resto vai pintar aqui a avenida uma vez por ano. Não sei se seria viável. Pois bem, como diz o nobre jurídico, é viável para o município, é importante para a população que tenha esses equipamentos, para que quando solicitado algum reparo, que faça o mais rápido possível. E gostaria muito, que não é da minha parte, que fizesse aí um aditivo, que comprasse uma moto niveladora, que tanto necessita. Mas infelizmente eu não sei o porquê que não temos aqui no pedido de compras. Isso é o que eu gostaria. Então, meu voto, como eu disse antigamente, vai ser favorável ao projeto, porque eu acho que é muito benefício para a nossa população que está carente de limpeza, está carente de águas nos assentamentos e também molhando aí as ruas. E o coletor de lixo aí, que temos uma economia, acho que mensal, de 25 mil. Se comprasse 2, nós teríamos 50 mil de economia, que daria para pagar quase a parcela mensal do serviço. E o mais importante, nós teremos 3 coletores de lixo que ganharão aí 40% de insalubridade sobre o salário, e não sobre o salário mínimo, como é pago hoje. O projeto de lei de número 012/2019 continua em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado por maioria absoluta, tendo contrário os votos à não aprovação pelos vereadores Rubens Sestari, Josimael Barbosa e Edson Cachorrão. Isso foi aprovado em primeira discussão. Então, nós continuamos discutindo, o projeto de lei vai para a segunda discussão. Continua em segunda discussão.
Continua em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A votação, na segunda votação, permaneceu o resultado da primeira, mas mesmo assim o projeto de lei foi aprovado por maioria absoluta, tendo votos contrários os vereadores Rubens Sestário, Josimael Barbosa e Edson Cachorrão. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 015/2019, de 27 de maio de 2019, para que possamos colocar em votação esse projeto de lei. Parecer conjunto 030/2019, de 30 de maio de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 015/2019, de 27 de maio de 2019. Do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera dispositivo da Lei 2.124/2007, de 13 de dezembro de 2007, de que trata o artigo 4º do Conselho Tutelar, nos termos da Lei Federal 12.696/2012 e da Resolução CONANDA 170/2014 e das outras providências. Projeto de Lei 015/2019, de 27 de maio de 2019, dispõe sobre: altera dispositivo da Lei 2.124/2007, de 13 de dezembro de 2007, de que trata o capítulo 4º do Conselho Tutelar nos termos da Lei Federal 12.696/2012 e da Resolução CONANDA 170/2014 e das outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o dispositivo da Lei 2.124/2007, de 13 de dezembro de 2007, de que trata o capítulo 4º do Conselho Tutelar nos termos da Lei Federal 12.696/2012 da Resolução CONANDA 170/2014, que passa a vigorar conforme segue os artigos seguintes. Fica criado o Conselho Tutelar. Artigo 11. Fica criado o Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, vinculado ao gabinete do prefeito ou prefeita, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, composto de 5 membros titulares e suplentes. Inciso 1º. O mandato do conselheiro será de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Segundo, o conselheiro tutelar titular que está no 2º mandato consecutivo e que tem exercido o cargo por período consecutivo superior a 1 mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente. Inciso 3º. O conselho tutelar será composto pelos seguintes membros: 1 advogado, 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 pedagogo e 1 profissional da área da saúde ou humanas com nível superior, excluindo os profissionais descritos no inciso anterior. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 015/2019, de 27 de maio de 2019, oriundo do Poder Executivo, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 015/2019, de 27 de maio de 2019, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei 015/2019, de 27 de maio de 2019, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 015/2019 foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, passaremos à votação do projeto de lei complementar de número 001/2019, oriundo do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar de número 001/2019.
Projeto de Lei Complementar 01/2019, de 2 de maio de 2019, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, alteração das tabelas de vencimentos da Lei Complementar 162/2008, de 9 de maio de 2018. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal fica autorizado a reajustar os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, ativos, inativos, pensionistas, efetivos e comissionados, em 7%, sendo 4,99% relativo à reposição inflacionária dos últimos 12 meses, medida pelo IPC-FIP, acrescido de 2,01% a título de ganho real, a partir de 1 de maio de 2019. Mesa da Câmara Municipal, 2 de maio de 2019. O projeto de lei complementar de número 001/2019, de 2 de maio de 2019, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar 001/2019, de 2 de maio de 2019, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de lei agora se encontra em segunda discussão. Encontra-se em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei complementar de número 001/2019, de 2 de maio de 2019, oriundo do Poder Legislativo, foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, passamos ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas na sessão de hoje pelos nobres vereadores. Indicação 189/2019. Indica a senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes as providências necessárias visando denominar uma das ruas de um dos loteamentos residenciais na cidade. Rua Sargento PM Antônio Barros da Silva, Brasília Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 190/2019, indica a senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes as providências necessárias visando retirar um redutor de velocidade instalado na rua Fortaleza, em frente ao número 719, a pedido do proprietário da livraria Imperial, Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. Indicação 191/2019, indico nos termos do artigo 130 do Regimento Interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes fazer o plantio de árvores nas calçadas do Complexo de Saúde da Vila Santa Rosa, local do antigo Hospital São Lucas. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 192/2019, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal elaborar projeto de lei proibindo a utilização de sacolas e canudos plásticos no âmbito do município de Presidente Epitácio. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 193/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal designar guarda ou zelador municipal para a escola professor Marina Amarante Ribeiro Vasques Sanches e professor Adelino Chuba Guimaro. Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. Indicação 194/2019, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes denominar a praça localizada na rua João Ribeiro Martins, do bairro Village Lagoinha, com o nome do falecido senhor José Soares Sobrinho. Moisés Sebastião da Silva, vereador proponente. Faltou um ato. Tem que tirar até a sacola da cidade, bicho. Indicação 195/2019, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal estudar um lugar para implantação de uma sala de cadastro de animais em nosso município. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 196/2019, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes construir uma rampa de acessibilidade para cadeirante nas duas extremidades das quadras 4 na rua Fortaleza. Marlan de Mello, vereador proponente.
Indicação 197/2019, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal consertar a rampa de acessibilidade à APAI, localizada na quadra 21 da rua Curitiba, bem como tapar os buracos existentes na rua. Vereador Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 198/2019, indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes realizar limpeza, operação tapa-buraco e conserto de guias nas ruas da Vila Martins. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. As indicações, ora apresentadas pelos nobres vereadores, serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Encerradas as indicações, encontra-se a palavra livre para que os nobres vereadores que assim desejarem fazer o uso da palavra. Ninguém? Senhor presidente. Mato Grosso. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Agradecer a presença de todos que estão aqui presenciando os nossos trabalhos e parabenizá-los por dispor o tempo para vir aqui, o tempo de estar com suas famílias, estar aqui apreciando o trabalho do Legislativo. Muito obrigado e que compareçam mais vezes para que tenham conhecimento do que acontece aqui dentro da Casa de Leis, sobre os nossos pedidos de indicações, nossos requerimentos e os projetos que são votados e como é votado. Obrigado a todos. Utilizando a palavra livre, gostaria de passar essa mensagem às pessoas que nos estão assistindo pela internet, como é que está chegando o som, a imagem, porque houve algumas reclamações, a gente espera que tenhamos corrigido esse problema. E essas pessoas que estão nos assistindo possam se manifestar a respeito. E de antemão eu quero agradecer a todos que nos acompanharam com a sua presença aqui, essa sessão ordinária, as pessoas que nos acompanharam de casa e convidá-los para a próxima sessão ordinária que será... Senhor presidente. Pois não, com a palavra o vereador Israel. No momento da palavra livre, eu gostaria de parabenizar as duas equipes finalistas do campeonato amador aí, José Veloso, que classificaram para a final, o Joga Samba, que eliminou a Vila Martins, e o Vila Esperança e Pneus, nosso amigo Dagoberto, que eliminou o Só Resenha. Queria parabenizar não vai ter show não. E para a próxima sessão, na próxima segunda, eu vou fazer um requerimento em questão do esporte aí, porque tem algumas coisas que estão deixando a desejar na área do esporte aí, o pessoal tá cobrando bastante a gente. Então, mas é mais o parabenização às duas equipes aí. Continua livre a palavra, se alguém quiser fazer uso ainda. Ninguém mais? Então convido a todos que possam vir no dia 10/6 será a nossa próxima sessão ordinária, terá início às 19 horas nessa Casa de Leis. Estão todos convidados e nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.